No Brasil da Copa e das eleições gerais em 2014 é também o país da política econômica que pode ou não ser sustentável dependendo de como ela é feita. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o economista, professor de economia da Universidade de São Paulo e também ex-secretário de política econômica nos anos 91 e 92, o professor Roberto Macedo. Professor, bem-vindo. O senhor considera que hoje a lógica da política econômica brasileira, ela olha para o futuro, ela é sustentável no longo prazo? Não, eu acho que ela olha exclusivamente o presente, certo? Ela tem um horizonte muito curto e a preocupação fundamental hoje não é com a política econômica, mas com a política, né? Você tem um governo que está no poder aí e já se vão para 12 anos e ele quer continuar. Isso é razoável, muito comum isso acontecer nos governos, mas para fazer isso ele pôs uma espécie de um cabresto na economia, né? Então a economia é conduzida quase que exclusivamente em função de variáveis políticas, né? De agradar determinados grupos, como você dá um aumento pessoal do Bolsa Família. Aí você tem problemas aí nas tarifas de energia elétrica, precisavam ser reajustadas, aí não reajuste, adia para o ano que vem você segura o preço da gasolina, porque é impopular. Agora, isso não está nos manuais de economia, de política econômica. Você tem que manter os preços realistas. E então, isso vão se acumulando distorções, que lá na frente você terá que corrigir, certo? Então, seja Dilma reeleito ou entra aí algum candidato da oposição no poder, eles vão ter que dar uma arrumada nisso aí, porque se você não corrigir isso, né, você tem distorções muito sérias e uma delas é que você, com esse mexe daqui, mexe dali, os empresários privados ficam retraídos, né? E aí ele investe, reduz os seus investimentos. Porque o empresário olha muito o futuro, né? Eu vou fazer um investimento aqui, eu tenho que lucrar com isso, né? Mas com essa mexe-mexe, ele fica inseguro. E no outro aspecto também, como o governo privilegia muito o consumo, você gera um problema também nas contas externas, né, que estão muito desequilibradas, né? O pessoal sabe fazer turismo, gosta muito de importados, às vezes você passa aí na rua, tem umas lojinhas aí que acho que 90% do estoque é chinês. Então você vai acumulando distorções, aí você pode ter lá na frente uma crise cambial, hoje você não tem que ter muitas reservas, né? Aí você pode ficar crescendo muito pouco, muito tempo, né? Como nós estamos crescendo muito pouco, é um período de menor crescimento aí do país. O primeiro trimestre desse ano teve uma taxa ridícula aí de crescimento do PIB de 0,2%. Que isso em economia é crescimento zero. Em Minas Gerais é quirera, né? É coisa miúda de milho quebrado. Quirela. Quirera. Não alimenta passarinho nenhum, por enquanto. Alimenta os pequenos. Ah, sim. Mas o Mas país grande. Não é coisa miúda, né? No sentido de Mas o pessoal fala PIBim, mas PIBim está errado, que o PIB brasileiro é muito grande, né? Você tem taxinhas de um PIBão. O PIB brasileiro é enorme, porque é um país muito grande, é o 7º ou 8º do mundo, dependendo da taxa de câmbio. Agora, hoje, um outro economista inventou o PIBículo, né, que é um PIB ridículo. Mas o PIB é uma grandeza absoluta. O que nos preocupa é a taxa de variação dele, que está muito pequena, né? Esse ano já tem gente estimando que vai ser perto de 1% e que no segundo trimestre talvez a variação seja negativa, né? Então, é um quadro muito ruim, e aí vai criando um quadro ruim também que desestimula o próprio consumidor, né? Eu já fui presidente da Associação da Indústria Eletroeletrônica, quando nos jornais noturnos o pessoal começa a falar da má notícia, né? O sujeito fica com medo de consumir, porque ele sabe que vai ter que pagar e pode colocar em risco até o próprio emprego. E tem também a inflação, né? Porque a inflação come o seu salário, né? Mesmo que você tenha um reajuste, você vê que todo mundo aí está... Nós estamos em dias de greve, aí o pessoal quer um aumento acima da taxa de inflação, né? Porque se a inflação aumenta, mesmo que o seu reajuste seja igual à taxa de inflação, você perde dinheiro, porque ele cai rapidamente, mais rapidamente entre o reajuste e outro, seu salário real. Então a média é menor, certo? Então uma lição do saudoso Mário Simas, que fazia esses gráficos para mostrar o efeito da inflação sobre os salários. Me permita pegar dois fatores. O senhor participou do governo como secretário de Política Econômica em 91 e 92. 91 e 99. O senhor foi exatamente do governo Collor que devolveu a poupança depois daquele confisco. Isso, não foi eu que da turma que confiscou. Eu trabalhei com o Marcílio Moreira
e não com a Zélia Cardoso de Mello. Ou seja, a economia tinha um apelo naquela época e permaneceu por muitos anos que dá a minha impressão que não tem mais. Apesar de se ter um problema de crescimento baixíssimo, de 0,2 nesse primeiro trimestre, você citou, ou de se ter um problema pior ainda, que é a falta de expectativa de que vai crescer muito no futuro, porque estaríamos nos preparando, não é isso. Mas não se vê isso, parece que isso não comove mais a sociedade brasileira, cuja economia sempre foi o assunto de primeira ordem, desde a época da dívida externa monstruosa, da hiperinflação e depois, evidentemente, da tentativa e bem-sucedida, no final, de estabilização da moeda. Por que a economia não chega nas pessoas? Deixou de ser o assunto? Não, eu acho que ela não deixou. Há várias razões, mas a principal delas é que você está numa situação que o emprego melhorou, certo? A taxa de desemprego é pequena. Uhum. E também os problemas que nós temos não têm aquela gravidade de gerar crises, como na época que você não tinha reservas, né? Então você tinha crise cambial, o governo emitia dívida em dólar, se o câmbio subia, o governo ficava em dificuldades, aí ele tinha que aumentar impostos, certo? Chamava crise cambial. Então você não tem crise cambial, você tem reservas, certo? Não há como negar, a taxa de juros é menor hoje, a taxa básica é menor do que já foi no passado, mas eu acho que as pessoas estão percebendo que o clima não está bom, certo? Então gera o mau humor, mas eu acho que hoje as pessoas não estão necessariamente focadas na economia como no passado, que tinha muita crise, né? É uma coisa muito difícil. Agora, há ilusões aqui, né? Que você tem uma ilusão muito forte que está completamente equivocada, que é... Você sabe que a gente tem uma carga tributária muito alta, né? Uhum. Aí tem até uma história inventada aí que você tem a carga tributária da Inglaterra, de 40% do PIB, e tem o serviço público de Gana. Eu nem sei o que são os serviços públicos de Gana, mas não deve ser coisa boa, né? Então eles inventaram um termo chamado Engana, né? Que é Inglaterra com Gana. Né? Mas está errado, porque você tem que pensar o seguinte, arredondando a nossa carga para 40%, que é próxima da Inglaterra, aí é sobre o PIB, né? Mas na hora você tem que olhar o que você arrecada por pessoa e o recurso que você tem para prestar serviço às pessoas que você tem. E aqui a população é muito grande, muito menor, maior que a da Inglaterra. Então, a grosso modo, a Inglaterra tem uma renda ao produto per capita, né, por habitante, de 40 mil dólares. Aí no Brasil são só 10 mil, então lá com 40 mil dólares o governo arrecada 16, certo? Por habitante. E aqui com dessa só arrecada 4, entendeu? Então não tem, é uma coisa difícil. Eu acho que se o Brasil não crescer uma velocidade maior, vai ficar perenemente nessa situação aí de baixo crescimento, com todos os seus problemas, má qualidade do serviço público. Você tem que aumentar mesmo a produção por habitante, né? E aí nós estamos longe, aí nós estamos fazer crescer o bolo de novo, é isso? Da Copa. Para citar, conversando antes da entrevista, você citou Delfim Neto. É de novo a lógica de fazer crescer o bolo, é isso? Antigamente tinha essa história que se atribui ao Delfim Neto, que primeiro era preciso crescer o bolo para depois distribuir, né? E agora se fala que estão só distribuindo com todos esses programas sociais e que isso aí não está impedindo o país de crescer. Eu sou a favor de programas sociais, eu defendo isso há muito tempo. Você tem que ter um equilíbrio, entendeu? Você tem que ter recursos para fazer mais estradas, mais hospitais, mais shopping centers, porque aí isso é que vai gerar emprego e renda. Se você manda o pessoal só consumir e dar crédito, em algum momento ele vai estar endividado, entendeu? Então, senão seria fácil você desenvolver o país. Você chegava lá na África, montava um banco e começava a dar crédito num país bem atrasado. Né? Como é que ia terminar isso? Ia terminar com um grande déficit nas contas externas, quer dizer, passar a consumir, não tinha produção. Mas, doutor Macedo, onde é que está o começo da solução? Eu tenho um país que está de mau humor, com razões, e o senhor inclusive dá razão para todo mundo, damos todos razão. Quem usa o serviço público brasileiro, sobretudo nessas áreas mais vitais, eu sempre começo com a saúde, porque a saúde não te deixa esperar. Um ano mal vivido na escola, talvez se recupere no ano seguinte. Uma doença não tratada, talvez não tenha segunda chance. Mas eu tenho um problema hoje e criei expectativa
num número considerável de brasileiros, o que é bom, expectativa de que vou poder consumir mais, vou poder melhorar a minha vida. Eu tenho um país que está investindo pouco, que cresce pouco, que tem um problema de PIB, o senhor fez a conta do PIB e da renda per capita. Onde é que eu começo? Porque eu vou ter que atender essas pessoas, o que é justo, inclusive. Elas contribuem. O país foi injusto historicamente. Como é que eu começo a sair desse nó? Porque parece um nó. Não, você tem de fato um nó, mas vamos usar o que você falou em doença, né? Economicamente o país está doente. Muito doente? Mas não morre, nenhum país morre de doença econômica. Mas está na UTI com uma série de aparelhos ou não? Está na UTI, ele está, digamos, naquela situação de que tem uma fraqueza muito grande, certo? Jeca Tatu, assim. Está convalescente, é isso? Não é bem... É uma situação de gente com malnutrida, entendeu? Entendi. É fraca e tudo. Então aí o que é que você tem que fazer? O Estado não tem dinheiro para investir. Então a saída, e a própria presidente Dilma percebeu isso, você tem que dar um jeito de passar mais coisa para o setor privado fazer, certo? E aí você nota que em 2012 eles acordaram para isso e lançaram um programa aí de ferrovias e rodovias, e estão também privatizando aeroportos e tudo, certo? Eu sou do tempo de Juscelino Kubitschek, que tinha lá os grupos executivos, falou que ia fazer indústria automobilística, fez. Falou que ia fazer Furnas, fez. Falou que ia fazer Belém, Brasília, fez. Né? Três Marias, fez. Né? Hoje você tem uma complicação danada, o governo não tem quadros, e você tem o Ministério Público em cima, o pessoal do meio ambiente. Mas o governo não tem dinheiro, então acho que a saída é ali mais, jogar as coisas para o setor privado. E além disso tem um setor que é muito importante, que eu acho que o governo nem está percebendo a importância que isso já adquiriu, que é o setor de construção civil, né? Porque ele é autofinanciável, as pessoas querem comprar habitação, entendeu? Então, se você decreta, elas tomam. Né? E está acontecendo, pouca gente percebeu que os financiamentos imobiliários, recentemente, estão aumentando muito mais do que os gastos em consumo, por exemplo, de bens duráveis, exceto automóveis, né? E eu acho que isso é uma das coisas que está até segurando o consumo da nova classe média, porque eles estão devendo. O apartamento tem que pagar a prestação, então sobra menos para outras despesas. Mas isso é muito bom, porque uma coisa é você comprar só bem de consumo, aí você não constrói patrimônio. Né? Se você entra na prestação e compra um imóvel, você está poupando dinheiro e ao mesmo tempo está investindo. No final, lá na frente, você vai sair com um imóvel. Né? Tem até uma regra muito simples de finanças pessoais, que se você não deve comprar nada cujo prazo de financiamento é maior do que a duração do bem, entendeu? O que significa isso? Você não vai tomar empréstimo para comprar comida, entendeu? Porque o prazo... Claro. Mas é muito justificável você comprar um empréstimo de 20, 30 anos que o seu imóvel vai durar um século ou mais, certo? Então, isso aí é muito bom, para você meter isso na cabeça do povo, né? E dar condições dele fazer isso. E o próprio governo tinha que dar um jeito de segurar os gastos de consumo, porque ele gasta demais, mas isso aí não seria uma grande proporção, não. Mas é para dar exemplo, né? Ele paga salários maiores do que o mercado paga. Você vê, todo mundo aí sofre de um mal agora chamado concursite, né? Isso. Todo mundo quer passar num concurso público. Ser funcionário do funcionário Estado. Público. Aí você vai ter um monte de gente muito talentosa que vai virar Barnabé, né, como chamava antigamente. Agora, o senhor falou que o governo percebeu que tem que buscar no mercado um investidor para o país continuar crescendo. Deixa eu dar um exemplo. Você viu como fizeram esse terminal do aeroporto de Guarulhos? Por um ano e pouco está lá o negócio pronto. Então, mas perdemos 12 anos porque essa foi a receita usada nos governos Fernando Henrique. Ah, sim, mas perderam 10 anos. Isso aí a década perdida foi... Tinha que pagar penitência, né? Confessar os pecados e levar uma penitência eleitoral. Não, porque essa é a receita dos anos 90, foi usada nos anos 90. Mas não tem economia, você não pode achar que você vai... Esse é que é o problema do governo, ele é voluntarista. Ele quer o professor Marco Antônio Villa chama de década perdida, os 10 anos do governo do PT no poder. Não é uma década no sentido de 60, 70, né? Mas vem de 2003 a 2012, quando caiu a ficha, mas até resolver isso vai levar tempo. Porque estão usando a receita dos anos 90, que foi, na verdade, era muito criticada pelo que era a oposição à época do governo do PT. Mas o pessoal não olha a economia direito, certo? Eu estudei muito economia, não tem muito
Não há milagre que você possa fazer, certo? O milagre é fazer Jesus Cristo está multiplicando os pães, aquela coisa toda. Mas ele já não está aqui faz tempo. Tá já, aqui né? faz tempo, tem Ele deixou para a gente cuidar. Ele não voltou, você deixou você se vir. Então, não há milagre. Mas só para dar uma aí para quem está olhando o programa da gente, como é que as coisas funcionam, a economia, você trabalha às vezes com dois horizontes, né? Um é o chamado curto prazo, né? Que vai 1 a 2 anos, a coisa assim. Depois tem o médio prazo, de 3 a 5 ou 10. Então você tem a macroeconomia de curto prazo, que aí você tem que cuidar da coisa não desequilibrar, né? Sim. Então você tem que olhar a inflação, o câmbio, o déficit público, a dívida pública, certo? São coisas, são males que pode te atrapalhar muito o futuro, né? Agora, tem mais longo prazo, a gente chama de macroeconomia do desenvolvimento. Isso é que está faltando no Brasil. O pessoal está muito obcecado com curto prazo, né? E se esqueceu que você tem que planejar o desenvolvimento, né? E fala, como é que nós vamos sair dessa? Eu acho que você tinha que, nesse caso que eu já sugeri, de você procurar o setor privado, você tinha que melhorar a infraestrutura. Todo mundo está de acordo que a infraestrutura aqui é ruim, né? As estradas são ruins, exceto aqui em São Paulo. Certo? Os portos são ruins, aeroportos, tudo, você precisa de estrada para escoar. É a história da soja, né? A soja, o Brasil é competitivo no campo. Era até a porteira. Né? Até a porteira, não é? Então, depois perde tudo até chegar no porto. Fazer infraestrutura é que você não está escolhendo campeões, que nem faz o BNDES para receber financiamento, né? Você faz uma estrada, todo mundo pode passar nela, entendeu? Todo mundo tem acesso àquilo. Então você vai para a infraestrutura, mas para beneficiar o quê? O agronegócio. Eu acho que você tem que olhar também a mineração e o complexo que a gente chama de minerometalúrgico, né? Siderúrgico e tudo. Porque o Brasil, se você olhar a história do Brasil, é uma história de mineradores, de agricultores e de construtores, certo? E que vão desde as obras aí do Barroco, né? Que Aleijadinho, depois, se você acompanhar a literatura, você tinha o Euclides da Cunha fazendo pontes. É verdade. Aí você vai construindo o país. Então, essas coisas você sabe fazer. Então, acho que você tem que favorecer muito aquilo que você já sabe fazer. Porque tem gente que quer avançar o país montando empresas que nem a Apple aí, né? Ou a Microsoft, mas você não tem condição de fazer isso. Acho que a gente devia começar do básico, né? O senhor acha que a gente tem vergonha de ser um país de commodity, como sempre foi historicamente? Não, eu não tenho vergonha nenhuma, porque eu estudei nos Estados Unidos, vivi lá 3 anos. Mas há uma vergonha brasileira, Eles acham que a gente é o máximo, o maior produtor de soja do mundo é os Estados Unidos. Eu já ouvi isso deles. Milho também, entendeu? Lá é a base da economia, trigo, né? Eles têm produzem muito mais do que a gente, né? Então deixa eu entrar no assunto. Então você não pode ficar só naquilo. Você tem que tentar colocar valor adicionado, ao invés de você exportar. Mas assume a base que é boa e que a gente consegue dar resultado bom, é isso? Sustenta a nossa balança com relação exterior, não é? Então, você não sou o primeiro economista que diz isso. Eu entrevisto economista, você sabe disso, há 15 anos. Pelo menos 15 anos. É o primeiro economista que diz não é para ter vergonha do que a gente consegue fazer de commodity. Não é mesmo, mas é que a maioria dos economistas, isso aconteceu um problema. Por causa da preocupação com a inflação, né? Que nós nos levamos dela com o plano real e tudo, naquele sentido tem uma inflação muito alta. Quando eu era estudante de economia, o pessoal falava muito de desenvolvimento, são essas coisas que eu estou falando. Depois o país parou de crescer e teve muita inflação, a maioria dos economistas foi estudar a inflação. Mas aí eles passaram como herança aí antes do real, você tem esse monte de economista que eles só olham o curto prazo, entendeu? E o noticiário econômico também está muito dominado por economistas de bancos. Os bancos hoje têm departamentos de economia que superam de muitas faculdades, né? O pessoal produz cartas. Você da imprensa, você sabe, eles inundam vocês de informações. Sim. Né? Então, a visão da economia está muito dominada pelo pessoal de curto prazo. Eu fui vacinado porque eu estudei na FIP e na FEA, o senhor sabe, então eu sou mais da ala desenvolvimentista, não é? O que eles falam de política econômica hoje? Eles falam muito do tal tripé, né? Isso. Agora, tripé é o quê? É o câmbio flutuante, a meta de inflação e o superávit primário para mostrar que o governo está, de certa forma, controlando seus gastos. Mas tripé nenhum leva o país para frente, ele estabiliza a economia. Vou dar um exemplo do avião, né? O avião tem que estar usando aquelas coisas, chama flap, tudo, o manche lá e tudo, mas se ele não tiver motor, ele não vai para frente, entendeu? Então, eu acho que além da estabilização, e eu chamo esse pessoal do tripé de tripezistas, lembrando de trapezistas, que eles ficam gangorrando. Isso, e não sai do lugar muito, né? Mas é o objetivo dele. O cara que está num banco, ele está preocupado
em que a dívida pública não vai micar, entendeu? E faz negócio com o câmbio de derivativo, essas confusões todas, né? Mas eles não olham o longo prazo, entendeu? A gente precisa de olhar o longo prazo. Eu acho que a ansiedade é tornar o país do futuro o país do presente, né? Fazer chegar ao futuro. E eu acho que a diferença entre o Brasil e a Argentina é que lá eles sonham, eles sonham com o passado que não volta. E aqui o Brasil com o futuro que não chega, sabe? Então acho que o pessoal sonha muito aqui, mas vê que não tem condições, né? O termo que eles usam, de alcançar aquilo que eles querem. Dentro disso, onde é que está o alento que, olhando para a realidade, dá para chegar? Você não pode perder esperança. Eu acho que se eu fosse um candidato nessa eleição, eu ia procurar vender a esperança, mas depois tem que entregar, né? Você tem que falar, olha, a gente vai ter que tomar uma série de medidas e tudo, mas se a gente fizer isso, é que nem você vai num médico, o cara fala, vou fazer uma cirurgia cardíaca aí e tudo, mas depois você vai ficar bom. Políticos tem que transmitir essa confiança. Políticos... Sabe? Os grandes líderes são esses, que até em guerra eles falam, nós vamos sair dessa, entendeu? Entrega. Mas diz que muitos vão morrer, sem dor na consciência, porque vão morrer numa morrer guerra. Como assim? Não, na guerra, no caso exatamente. de guerra. O senhor vê a classe política hoje... O senhor acha não que vejo. Ela está muito capturada pela urna, certo? Eles querem fazer coisa... E pelo marqueteiro? Marqueteiro para ganhar voto, entendeu? Não vai tratar eles se trancam todos quando tem alguma proposta, por exemplo, falar, olha, talvez a gente tenha que aumentar a idade de aposentadoria. Ninguém tem coragem de fazer isso. Agora, essas coisas, eu até entendo, se você falar nisso, você vai perder a eleição, mas você tem que, logo no início do seu primeiro mandato, certo? Você tomar essas medidas. Os políticos que saem bem-sucedidos, eles falam, primeiro período do mandato, a popularidade cai. Isso. Mas se ele é competente ou dá sorte também, que às vezes depende você não acha disso, ele lá na frente ele sai bem, no final do mandato. Você não acha que a população brasileira estaria muito mais pronta hoje para essa conversa honesta? Eu não acho, não. Aí que está o problema, porque o pessoal está muito em pegar aquilo que tem, certo? Ela quer mais Bolsa Família, quer mais aposentadoria mais cedo. Eu acho esse negócio uma bobagem. Se a pessoa pensar bem, ela pode até aposentar para receber um cheque, como eu já aposentei, mas eu aposentei há 20 anos atrás, numa condição privilegiada que fui registrado com 15 anos, mas não parei, não pretendo parar não, está na minha cabeça aqui. Entre outras coisas, trabalhar mais faz bem à saúde. Eu tenho muitos colegas que pararam de trabalhar e ficam aqueles, como é diz lá em Minas, né? Aqueles barrigudinhos que se encheram de chope e que levanta mais cedo para ficar mais tempo à toa e falar mal dos outros. Sr. Roberto Macedo, obrigado pela entrevista. Obrigado pela gentileza. Obrigado a vocês pela atenção que me dispensaram. Muito obrigado uma vez mais.